E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Ontem nós já tivemos a nossa apresentação, né? Tanto pela videoaula como também pelo Zoom. E hoje nós continuaremos com os nossos conteúdos dessa unidade. É importante que vocês sigam esta orientação que eu irei passar agora no vídeo. Quando vocês assistirem a videoaula, eu preciso que vocês coloquem nos comentários o nome de vocês, para eu saber que vocês estão fazendo essa participação também e essa interação com a videoaula, que é muito importante para o nosso desenvolvimento do conteúdo. Fazer somente atividade não ajuda no processo de entendimento do conteúdo, porque fazer atividade você vai fixar, mas eu preciso que você assista esse vídeo para você ter uma noção daquilo que será passado e daquilo também que nós iremos revisar durante a videoaula, durante a aula feita pelo Zoom, a aula online. Então é nessa aula que a gente vai trabalhar tudo isso que já foi falado durante a videoaula. Outro ponto importante. Não esqueçam de assistir o final dessa videoaula que vai ter também uma atividade avaliativa a partir desse vídeo, certo? Então vamos começar. Nós já falamos um pouco sobre os países pioneiros e agora vamos falar um pouco da industrialização tradicional. Toda vez que a gente fala sobre um processo de industrialização, nós estamos compreendendo a prática da entrada das máquinas nas indústrias. Mas, professor, por que o senhor fala isso? Antigamente, no processo histórico, a disciplina de história ela trabalha muito esse ponto, mas a gente vai falar também de geografia. As indústrias elas eram compostas por pessoas que faziam esse trabalho, pessoas que faziam a geração do produto. E aí, com o avançar dos séculos, começam a ser criadas máquinas. E aí essas máquinas começam a adentrar nas indústrias para ocupar alguns espaços que eram de trabalhadores. E aí o que começa a acontecer? Agora, começamos a ter uma produção em larga escala e começamos também a ter um alto índice de desempregos. E aí, com a chegada do desemprego, o que as pessoas começam a fazer? As pessoas precisam de sobrevivência, até porque ali era a sua fonte de renda, era a sua fonte de sustento. Agora elas estão em uma posição no qual não tem de onde tirar a sua sobrevivência. E um ponto importante para a gente falar nessa situação é que muitas pessoas que vivenciavam esse processo eram pessoas sem grau de formação. Pessoas sem um grau de formação para ocupar alguns espaços. Então, o que começa a acontecer? Começamos agora a visualizar um movimento chamado de êxodo rural. As pessoas agora tendem a sair daquele determinado espaço e migrar para outro espaço. Lembrando que esse processo era um pouco na área rural e agora começamos a ter a adequação do espaço urbano. E aí, com a chegada dessas pessoas nos espaços urbanos, o que começa a acontecer? Agora nós vamos ter um crescimento desenfreado. Problemas que não eram tão visualizados nitidamente nas sociedades agora começam a ser mais expostos. Como um exemplo disso, a violência urbana. É agora que a violência urbana ela vai começar a ser mais vista. Então o processo de industrialização ele colaborou para esse avanço da questão dos problemas de violência nas cidades. E outro fato determinante para essa situação é que agora o setor que irá mais empregar pessoas não será mais o setor secundário, porque o setor primário é onde a gente extrai a matéria-prima, o setor secundário é onde a gente tem um processo de indústria que trata o produto para a geração daquilo que ele irá ser, e o setor terciário que é o setor de compra e venda. É agora nesse setor que essas pessoas que começaram a perder os seus espaços começam a se centralizar. Mas por que essas pessoas começam a se centralizar nesse espaço? Devido à necessidade de vida e também à fácil adaptação. Começamos agora a ver a visualização do comércio informal. Mas como assim comércio informal? Começamos agora a ver a visualização dos camelódromos, porque são pessoas que trabalham teoricamente sem prestar o pagamento de impostos necessário aos órgãos públicos que precisam para essa adequação. Mas por que tudo isso acontece? Por questões de sobrevivência, as pessoas agora vão começando a ter métodos e meios já serem criados para que possa viver e estar bem. Mas por que tudo isso começa a acontecer? Porque agora aquela vaga que era ocupada nas indústrias por aquelas pessoas começam a ser modificadas e sendo ocupadas por máquinas. Aí outro fator que a gente precisa parar e pensar. As pessoas que continuavam trabalhando naquelas indústrias começam agora a ser vítimas, porque elas tiveram uma oportunidade de se manter naquele espaço, porém agora elas começam a ter cargas horárias de trabalho excessivas. Elas começam a ter condições de trabalho desumanas. E aí dentro dessa situação, a gente agora vai vivenciar um problema, que é um movimento chamado quebradores de máquinas, que é quando os próprios trabalhadores se revoltam contra toda essa situação que vem sendo vivenciado e começa a dizer, olha, nós precisamos ser respeitados, olha, nós precisamos ser valorizados. Não é bem assim.
Mas será que esse movimento acabou com tudo? Teoricamente, não. Hoje em dia nós já conseguimos visualizar as questões das leis trabalhistas, mas sabemos que o capital é ele sempre que irá dominar. Então, teoricamente, aquilo que as pessoas recebem pelo seu trabalho não é nem um terço daqui. Muitas vezes as empresas elas conseguem faturar de acordo com o trabalho prestado pelas pessoas. Mas voltando às questões das cidades, agora o que a gente começa a ver? Agora começamos a ter também uma elevação no patamar de vida. Começamos agora a visualizar as pessoas que tinham aquela questão toda de problemas de saúde, começando agora a ter cuidados, porque as sociedades começam a se modernizar. Agora o investimento em segurança pública precisa ser feito. O investimento em saneamento básico precisa acontecer. Será que aconteceu de forma rápida? Não. Mas agora nós já vamos conseguir visualizar que todo esse fator começa a acontecer. Porque agora a sociedade ela vai entender que ela precisa ter os seus direitos preservados. Ela precisa ter os seus favores preservados diante dessa sociedade. Mas por que tudo isso precisa ser preservado? Porque agora aquele espaço não é mais um espaço único, ele se torna um espaço em comum, onde a gente vai ter uma centralização de pessoas que estão ali por um próprio objetivo, que é a sua sobrevivência. E aí começa a acontecer aquilo também que eu já falei na aula passada, que são a criação dos aglomerados urbanos, as construções subnormais que nós denominamos de favelas. E agora a gente começa a visualizar que dentro desse originalidade, a gente vai começar a ter alguns problemas frequentes dentro das favelas. A gente começa a ver a falta de saneamento básico, a falta de valorização pública, a falta de incentivo à educação, a falta de incentivo à cultura. Por quê? Porque esses espaços começam a ser inferiorizados. Esses espaços começam a ser tratados como falta de prioridade. Perceba como o processo de industrialização ele tem a capacidade de remodelar todo um padrão de uma sociedade. Talvez aquela pessoa que era acostumada a viver na sua vida pacata, no interior, de forma isolada, agora começa a ter a necessidade de conviver com outras pessoas. Por que tudo isso começa a acontecer, professor? Porque agora a sociedade ela precisa se reestruturar para se adaptar a este papel. Então, com tudo isso a gente começa a se ter também que as empresas elas começam a ver a necessidade de cada vez produzir mais. Então, se elas já tinham máquinas potentes, elas agora precisam de máquinas mais potentes ainda para que possa alavancar a sua produção. E com a chegada de cada vez mais da melhoria do processo de máquinas, a gente também começa a visualizar uma alta incidência no processo de demissões. Hoje a nossa aula fica por aqui. Na nossa próxima semana nós iremos entender um pouco mais da questão da participação da industrialização nos países. Não esqueçam de fazer a atividade que está lá no site do colégio, atividade do módulo. E agora eu irei passar uma atividade para vocês, que é uma atividade pontuada. O que é essa atividade pontuada? Ela contará como nota para o nosso processual. Então é importante que vocês observem esta orientação e vocês façam aquilo que eu estou te pedindo. Vocês irão falar sobre os problemas vivenciados na sociedade atualmente, com foco nas favelas. Vocês irão fazer isso no caderno de vocês, isso é um texto de opinião que tem que ter no mínimo 15 linhas. Então lembre-se bem, no mínimo 15 linhas e pode ser entregue até amanhã às 10 horas da manhã, certo? Então bom dia para vocês e boa tarefa e até a nossa próxima aula.